Olha aqui, e antes de tudo isso, é verdade que você já foi do circo? Sim. Então, vamos voltar lá. Volta, quero saber. Vamos voltar. Eu participei de uma audição aqui no Brasil pra trabalhar num circo nos Estados Unidos. O nome do circo é Ringling Brothers. E Quantos aí, anos você tinha? eu tinha 19 pra 20. Tá, mas aí você E participou aí- como bailarina. bailarina. Você sempre foi da dança. Sempre. Dança 15 desde anos, 15 anos dançando. Tá. Paixão, amo minha vida, eu tô morrendo de saudade de dançar, assim, né? A vida vai encaminhando a gente pra outros cantos, enfim. E aí, eu participei dessa audição, 2 dias de audição, pauleira, as meninas, tudo. Cheguei lá na audição, todo mundo dançando, com perna aqui, Como que é uma audição? É o seguinte, a gente chega na sala, aí tem a pessoa que vai passar a audição pra gente, aí eles passam a coreografia, a gente aprende a coreografia. Na hora? Na hora, tudo na hora, sim. E aí eles dividem em grupos, aí falam, vai, agora você. E fica o jurado, né, tipo, olhando as pessoas que vão te contratar. Eles ficam analisando tudo, é tudo gravado e tal. E aí... Só que eles não dão a certeza na hora. Então, você fica com aquilo na cabeça. Meu Deus, será que eu vou passar? Você sabe quantas pessoas que estavam concorrendo? Foram 2 dias de audição. Muitas meninas. E as meninas, era tudo alta. E fazia, acontecia. E chegou eu toda esmirradinha. Eu falei, gente, o que eu tô fazendo aqui? Uai, mas tamanho não é Quando documento. meu amor. Fiquei lá 3 anos, tá? E aí, passei na audição. E aí, eu não falei pra minha mãe. Falei, meu Deus, morar nos Estados Unidos. O contrato inicialmente era de 1 ano. Eu falei, vou fazer a maluca, não vou falar nada pra minha mãe, só vou falar quando eu tiver certeza. Sempre assim. Só falo quando eu tenho certeza. Eu preciso aprender a ser assim. Porque senão ela fica, sabe, com Ansiosa. ansiedade, pra ver se vai dar certo, se não vai. Então eu poupo isso dela, deixa a ansiedade pra mim. E aí eu fui e passei nessa audição, falei, tá, agora vou morar nos Estados Unidos. Como é que eu conto pra minha mãe que eu vou morar nos Estados Unidos? Que E pro cidade? meu pai. Vou chegar lá. Tá. Porque é uma coisa bem, assim, emocionante. Aí eu contei pra minha mãe que, vou morar nos Estados Unidos, todo aquele trâmite de saber se o lugar era direitinho, né? Vi o CNPJ da empresa, pra ver se era tudo certo. Porque tava na época daquela novela, sabe? De extraviar as Tá. Ai, que mandava Foi as na meninas. época, mesma Ai, época. gente, que Então, meu medo. amor, tadinha dela. E aí... Ela ficou nesse meio assim, mas deu tudo certo. Eu conheci algumas meninas que já tinham ido pra lá, conversei, aí eu fui. Quando eu cheguei lá, e assim, eu já sabia de tudo que ia acontecer. Onde que eu ia ficar, como eu ia morar, como que ia ser, tudo. Você foi sozinha? Sozinha, Quantos sem anos? saber falar inglês. 20 anos. E aí, eu fui simplesmente morar dentro de um trem. Como assim, trem? Trem, sabe o que? Trem. Sim. Trem normal. Sim. Então, um vagão de um trem, eles pegavam um vagão e faziam como se fosse casa. O vagão que eu tinha era, tipo... Aí cada vagão era uma equipe do circo. Tinha o vagão das bailarinas, o vagão dos palhaços, o vagão dos trapezistas, o vagão das pessoas que apresentavam, o show, tudo. Era E tudo junto, né? O vagão do circo, tudo... Tipo, não tinha vamos supor, um vagão só pra você. Era tudo misturado ali. Não, mas com as aí cada bailarinas. vagão tinha uma cabine. Aí no meu vagão eram 14 cabines, que eram 14 quartos. Tinha 14 bailarinas. E as bailarinas eram brasileiras, então dava pra meio que saber conversar, porque eu não sabia falar inglês. Fui na cara e na coragem mesmo, nunca tinha andado de avião, foi a primeira vez que eu andei de avião. E aí, quando eu cheguei lá, era um trem. Mas E você já sabia? Já sabia. Eu já tinha visto foto de tudo e tal. E o meu quarto era minúsculo. Eu fazia assim, acabava a largura do meu quarto. Era essa largura. Eu abria meus 2 braços. E de distância... Era mais ou menos um pouquinho mais pra frente dessa mesa. De tamanho. Dava só você deitada. Só eu. E banheiro? Mas assim, tinha tinha banheiro, tinha a cabine do banheiro. Em cada Era uma? um banheiro para todo mundo. Ah. Para as 14 meninas, imagina. Entendi. Era um banheiro por vagão. Um banheiro por vagão. E aí, eu cheguei lá. O quarto era minúsculo, mas assim, eu amava tanto meu quartinho, gente. Ai, saudade de circo. Foi uma época muito boa na minha vida. Dançava, né? Era corpo de baile, né? Do circo. Era um circo muito grande nos Estados Unidos. E a gente ia rodando de cidade em cidade pra fazer os shows. Então a gente morava dentro do trem. Aí o trem, hoje eu tô em Nova York, amanhã eu vou pra Boston. Aí o trem ia andando, viajando até chegar Boston. E aí eu fiquei
Eu não lembro quantas Gente! cidades o circo rodou, mas foram muitas. E toda semana a gente tava numa cidade diferente. Ou seja, toda semana tinha que procurar médico da cidade, mercado. Tinha cidade que não tinha mercado, tinha cidade que não tinha médico, tinha cidade que não tinha academia. Então, assim, foi... Quanto tempo você ficou nessa? A primeira vez Aham. eu fui pra ficar 1 ano, mas aí eu recebi uma proposta de ficar mais. Aí eu fiquei 2 anos sem ver a minha família. Você tem noção do que é isso? Meu E você pai. ganhava em dólar. Sim, Então ganhava você em foi, tipo, dólar. pra juntar uma grana. Eu falei, gente, eu amo dançar. Nada melhor do que viver da dança, óbvio. Tipo, tive a oportunidade de começar e eu vou viver até onde eu conseguir. Sim. E aí eu falei, Mia, eu vou conseguir, vou juntar dinheiro pra gente poder acabar a obra lá de casa, né? Porque meu pai se aposentou, aí pegou o dinheiro todo dele pra poder fazer a obra lá de casa. E aí o dinheiro acabou e não teve, ficou tudo no tijolo. Sim, E porque aí, a obra, a gente desde sabe como é quando, que era. desde quando, tipo, eu vi que a obra não ia pra frente, eu falei, eu vou Preciso. dar o meu jeito, mas eu vou terminar essa casa. Vou terminar essa casa. Aí fui pros Estados Unidos achando que ia conseguir. Não consegui. Porque, tipo, era muita coisa que tinha que comprar. Eu me sustentava lá, tipo, eu não que eu ia te pagava a casa. perguntar. A moradia era por conta dele. Mas, E assim, a comida? alimentação era comigo. Alimentação, tudo. E aí você se alimentava, tipo, como? Porque lá é meio que tudo Sim, mas- industrializado ali, né? Mas assim, o trem, ele foi feito todo certo pra uma pessoa morar lá dentro. Tinha fogão, aqueles fogão elétrico, tinha micro-ondas, tinha frigobar, tudo dentro de um quartinho. No vagão ali. No vagão. Tá. Cada quarto tinha frigobar. Gente, que perigo, né? Eu só pensando no botijão de gás. Não tem elétrico. Ah, tá. Não. Não. E assim, aí tem... Ué, mas pode pegar frigobar. fogo. Pode. Se der um curto. Mas aí, Deus me livre. prestar atenção. E aí tinha o frigobar, micro-ondas. Então você mesmo cozinhava sua própria comida. Eu não então sabia tá. fazer nada, gente. Não sabia nem lavar roupa. Eu tive que aprender tudo lá, sozinha. Nunca Eu ligava foi pra uma minha mãe e falava, experiência legal. Mia, pelo amor de Deus, como é que faz arroz? Me ajuda. E ela ia me Como se ajudar. chama ela? Mia. Ai, Mia, acho que ela tá me assistindo. Por Te quê? amo. O nome dela é como? Então, Miriam é o nome dela. Só que aí, quando eu era pequena, eu via as pessoas chamando Miriam e eu queria falar o nome da minha mãe. Não queria falar mãe, queria chamar pelo nome dela. E aí eu fui tentando falar Mia, e até hoje, Mia. Ai, Aí todo Mia. mundo chama ela de Mia. Bonitinho. Aham. Pô. E aí eu fiquei nesse circo por 2 anos sem ver minha família. Gente, tu imagina. Nossa. Foi tenso, viu? No final do meu segundo contrato, eu recebi a proposta de ficar mais tempo. Eu falei, eu não aguento mais. Esquece. Não dá. Porque se você vai com o propósito de ficar um período de tempo, você fala, eu vou Sim, aguentar porque é esse aham. período aqui. Eu aguentei É. até onde foi o meu limite. Aí eu falei assim, não, agora não dá mais. Mas olha aqui, você conseguiu juntar uma grana legal Então, ou não deu? Pode Eu levantar? preciso- Como é que levanta? Pode. Suar Tá meu bom. nariz. Assim? Assim? Não, levanta isso aqui pra cá, assim, ó. Ah, tá. Pra cá. Ah, sim, tá. Não, assim, ó. Peraí. Como que é esse? Assim, ó. Ah, show. Aí você leva assim. Ah, perfeito. Nossa, uma manobra. Tá bom. E aí, como é que você... Se você conseguiu juntar, Ah, valeu sim. a pena, sabe? Então, eu consegui ajudar minha mãe em algumas coisas, mas não dinheiro suficiente pra poder fazer uma obra de uma casa de 3 andares, né, gente? É o dinheiro que gasta. Sim. Aí eu fiquei lá esses 2 aninhos, falei, vou pra casa, fazer minha vida lá no Brasil, e aí vamos ver o que vai acontecer. E graças a Deus tudo se encaminhou. Aí, logo que eu voltei de viagem, eu fiz alguns trabalhos, trabalhei num navio também, dançando. Num Na navio? Europa, fazendo uma turnê de 3 meses. A gente dançava no navio, a rota do navio era Suécia e Finlândia. Então a Deve gente ficava ser fazendo lindo. bate e volta. E lá não escurecia. Eu fui pra lá na época do ano que eles falam que é o sol da meia-noite. Não escurece. É o dia todo. É lá que tem a aurora boreal? Não sei. Na Finlândia? Tem também. Mas assim, não escurecia o lugar. É muito louco, muito louco. E pra dormir, gente, como é que faz? Não era também assim, vou falando de escurecer, não fica um sol. Mas fica claro, fica tipo 6 da tarde. Fica pôr do sol, sabe? Fica assim, até. Aí clareia muito, aí vai pôr do sol. Assim, o tempo todo. Calma, mas Muito louco. Você foi pra Finlândia? Porque ela Aham. ficou 3 Ah, meses você não tá no aqui. navio. Eu trabalhei 3 meses Caraca, no navio. vocês contaram tudo. Eu só fui a sua Eu trabalhei 3 meses. Assim que eu vou sair do circo, Aham. eu fui
fiz uma audição de novo Tá, e mas tal. então você saiu de lá e voltou pro Brasil. Aham, Aí voltei pro falou, Brasil. Vou Aí trabalhar aqui no surgiu, Brasil. aí surgiu a oportunidade de fazer essa audição pra trabalhar nesse navio. Mas foi logo em seguida. Logo em seguida. E aí eu fiz. Tipo assim, eu cheguei em dezembro, em janeiro eu já fui fazer a audição. Foi Gente, muito sua perto. mãe deve falar, gente, uma queda prequita. Não, já era, assim, tipo, aí você acabei de outra voltar, eu falei pra ela, vou viajar de novo. opção. Meu Deus. Mas assim, ela super me apoia, meus pais, nossa, E você sabia Tudo pra na onde minha que vida. ia já o navio, assim? sabia, Tá, é tudo eles avisam explicadinho, tudo. tem contrato, tudo certinho. Como é que fica sabendo dessas audições? Eu sempre pergunto isso. Ai, o povo da dança vai falando, né, tipo... Nas academias. Facebook, tem aqueles grupos. Grupos, tá. Hoje em dia é WhatsApp, vai mandando um pro outro e todo mundo se encontra na audição. E aí eu fiquei 3 meses dançando lá no navio, foi incrível também, uma experiência única, assim, pra mim, tanto o circo, porque o circo, foi meu primeiro trabalho grande, assim. Então, gente, eu não sabia, eu nem tinha cartão de crédito, de banco, eu não sabia abrir uma conta no banco aqui no Brasil, eu não tinha isso. E lá eu tive que fazer tudo, abrir conta, não sei o quê, nananã. Virou adulta. Aham, virei adulta. Lá no circo era uma apresentação por dia? Não, a gente fazia, tinha dias que eram 3 apresentações por dia, tipo, manhã, Meu. tarde e noite. Tinha dias que eram só 2, tinha dias que era só 1. Dependia da semana e da demanda das cidades, sabe? Cidade grande, tipo Los Angeles. Era pauleira. Aham. Muito show, muito show. E no navio era um por dia? No navio era 1 por dia. Então foi Mas- mais tranquilo É, do que aham, no circo. sim, bem mais muito mais tranquilo. Bem tranquilo. Ah, e também tem quarto, É, certinho. sim. Não, lá também tinha. Eu amava o meu quarto, gente. Era tão aconchegante do circo. Eu amava ficar lá dentro. Não era, tipo, eu falo, é pequenininho, mas era um pequenininho bem, sabe? Você arruma do jeito que você quer. Você bota a tua televisão lá. Você deixa o seu quartinho com... Você se organiza, né? bem, Deixa na sua cara. bem bom pra viver, sabe? Cara, Sim. mas e a solidão, gente? Não batia, não? Uma saudade Ah, louca, eu- assim, eu- tipo, eu- vou desistir. Ah, não. Não? Não. Eu amo muito dançar, gente. E, tipo assim, quem é da dança sabe o quanto é difícil, sabe, a gente viver da arte. Então, quando a gente tem a oportunidade de fazer isso acontecer, não tem como prazeroso desistir. É demais. prazeroso você viver daquilo que você ama. Não, É. E sabe, ir pra trabalhar, meu Deus, hoje eu vou... Não, vai com vontade de dançar, de apresentar. E quando eu tava no circo, uma das minhas melhores amigas da época da escola faleceu. E eu tava no circo. E aí Tava lá. E aí eu tive que fazer show, né? O show tem que continuar, galera. E aí foi muito tenso, assim, pra mim. Eu falei, não, vou fazer esse show em homenagem à Camila, minha amiga, que faleceu e tal. Foi lindo. Como foi que você tudo. mantinha contato, assim, com a sua família? Porque na época não tinha Nada, né? FaceTime, essas coisas, né? Era Skype, assim, minha mãe, tadinha, não sabia mexer em computador. Então eu ficava muito tempo sem ver a fisionomia. Era mais, tipo, foto, vídeo. Agora, conversar, assim, é muito diferente você ver a foto da pessoa e você conversar com a pessoa, né? Uhum. E eu ficava muito tempo sem esse diálogo, era mais telefone e tal. Aí, graças a Deus, depois foi evoluindo, né? E aí a gente conseguiu, tipo, se ver pelo Skype. Na época era Nextel, né? Ah, o Que bip. coisa, um bip. Ah, é verdade. E o Nextel era bom que Pegava não, lá. Não, e não pagava. Tipo, era Uhum. radinho e... Internacional, era Nextel tudo. pra Nextel, Sim. né? Era. E aí era mais fácil de se comunicar, né? Agora, hoje em dia, meu amor. Fácil. Uma curiosidade, eu voltei pro circo anos depois.